A peregrinação penitencial do Papa Francisco ao Canadá foi o tema da audiência geral desta quarta-feira, 3 de agosto de 2022. Reflexões sobre a memória, reconciliação e cura, concluindo com a esperança e a busca de um equilíbrio saudável entre a modernidade e as culturas ancestrais. Seja muito bem-vindo ao canal JP Júnior e já peço a você que deixe seu like, seu comentário, inscreva-se no canal e ative o sino das notificações. E agora, vamos ao resumo da audiência geral desta quarta-feira, na tradução de Silvanei José, da Rádio Portal Vatican News. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Na audiência geral desta quarta-feira, a primeira depois da pausa durante o mês de julho, o Papa Francisco entrou na Sala Paulo VI caminhando e partilhou com os presentes algumas reflexões sobre a recente viagem apostólica ao Canadá. Explicando a motivação, disse: Si è trattato di un viaggio diverso agli altri. Infatti la motivazione principale era quella di incontrare le popolazioni originarie. Foi uma viagem diferente de qualquer outra. Com efeito, a principal motivação era encontrar os povos originais para lhes expressar a minha proximidade e tristeza e pedir perdão pelo mal que lhes foi causado por aqueles cristãos, incluindo muitos católicos que no passado colaboraram nas políticas de assimilação forçada e de resgate dos governos daquela época. Depois de afirmar que, com a viagem ao Canadá, inicia uma nova página do caminho que a Igreja percorre com os povos indígenas, o Papa recordou que o lema da viagem, Caminhar Juntos, mostra esse objetivo. Un cammino di riconciliazione, di guarigione, che presuppone la conoscenza storica, l'ascolto dei sopravvissuti. Um caminho de reconciliação e cura, que pressupõe conhecimento histórico, escuta dos sobreviventes, consciência e, sobretudo, conversão e mudança de mentalidade. Recordando sempre os muitos defensores dos povos indígenas e de sua cultura, mas, por outro lado, infelizmente, não faltaram aqueles que participaram em programas que hoje compreendemos que são inaceitáveis e contrários ao Evangelho, disse o Papa. Portanto, continuou, foi uma peregrinação penitencial. Houve muitos momentos de alegria, mas o sentido e o tom geral foram de reflexão, arrependimento e reconciliação. Francisco explicou que juntos fizemos memória. A boa memória milenar de história desses povos em harmonia com a sua terra e a dolorosa memória dos abusos que sofreram, até nas escolas residenciais, por causa das políticas de assimilação cultural. Dopo la memoria, il secondo passo del nostro cammino è stato quello della riconciliazione. Após a memória, continuou, o segundo passo no nosso caminho foi o da reconciliação. Não um compromisso entre nós, isso seria uma ilusão, uma encenação, mas um deixar-nos reconciliar por Cristo, que é a nossa paz. Fizemo-lo tomando como referência a figura da árvore central para a vida e a simbologia dos povos indígenas. Memória, reconciliação e, por fim, cura. Demos esse terceiro passo do caminho nas margens do Lago de Santana, precisamente nos dias da festa dos santos Joaquim e Ana. Tutti possiamo attingere Cristo, fonte di acqua. E lì in Gesù abbiamo visto la vicinanza del Padre che ci dà la guarigione delle ferite e anche il perdono dei peccati. Todos nós podemos aurir de Cristo, fonte de água viva, e ali, em Jesus, vimos a proximidade do Pai, que nos dá a cura das feridas e também o perdão dos pecados. Desse percurso de memória, reconciliação e cura, nasce a esperança para a Igreja no Canadá e em toda parte. Os discípulos de Emaús, disse Francisco, caminharam com Jesus ressuscitado. Com ele, e graças a ele, passaram do fracasso à esperança. Em seguida, o Papa retoma o percurso da viagem, recordando que o caminho com os povos indígenas foi a espinha dorsal desta viagem apostólica. Nela se inserem os 2 encontros com a igreja local e com as autoridades do país. Perante os governantes, os líderes indígenas e o corpo diplomático, reafirmei, disse Francisco, a vontade ativa da Santa Sé e das comunidades católicas locais de promover as culturas originais, com caminhos espirituais apropriados
e com atenção aos costumes e línguas dos povos. Depois de observar que a mentalidade colonizadora está hoje presente em várias formas de colonização ideológica, ameaçando as tradições e nivelando as diferenças, e principalmente negligenciando frequentemente os deveres para com os mais débeis e frágeis, Francisco afirmou. Trata-se, portanto, de recuperar um equilíbrio saudável, uma harmonia entre a modernidade e as culturas ancestrais, entre a secularização e os valores espirituais. E isso desafia diretamente a missão da Igreja, enviada em todo o mundo para testemunhar e semear uma fraternidade universal que respeita e promove a dimensão local com as suas múltiplas riquezas. Por fim, Francisco disse que, no sinal da esperança, foi o último encontro, na terra dos Inuits, com jovens e idosos. Até no Canadá, esse é um binômio-chave, um sinal dos tempos. Jovens e idosos em diálogo para caminhar juntos na história, entre memória e profecia. Concluindo, disse: La fortezza e l'azione pacifica dei popoli indigeni del Canada sia ad esempio per tutte le popolazioni originarie a non chiudersi, ma ad offrire il loro indispensabile contributo. Que a fortaleza e a ação pacífica dos povos indígenas do Canadá seja um exemplo, a fim de que todos os povos nativos não se fechem, mas ofereçam a sua indispensável contribuição para uma humanidade mais fraterna, que saiba amar a criação e o Criador. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, Filius et Spiritus Sanctus. Amém. Amen. Compartilhe esse vídeo, deixe seu like, seu comentário, inscreva-se no canal e ative o sino das notificações. Deus abençoe a você e sua família e até o próximo vídeo.